dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje. E eu decidi que a partir de hoje nós vamos ler capítulo a capítulo do nosso livro. Eu gosto de pegar aleatoriamente. Mas acho que assim a gente consegue acompanhar melhor o livro e ler todas as mensagens, né? Aleatoriamente às vezes cai na mesa e a gente nunca tem a certeza que lê o livro todo, né? Então assim eu acho que a gente aproveita melhor o livro. Vamos lá? Apego, morte e juízo. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Porque o desejo insaciável de ter, se para satisfazer nossas reais carências não necessitamos de tanto. Certamente porque ainda não aprendemos que esse equívoco gera sofrimento e decepção. Alguns pares de sapatos atenderiam ao conforto e à proteção dos nossos pés. Mas não nos contentamos e guardamos dezenas de pares que nunca usamos. No intuito de atendermos à nossa ganância, dispomos de inúmeros artifícios para monopolizar quando um pouco nos bastaria. Como se a vida na matéria durasse uma eternidade, mantemos o desejo incontrolável de acumular os bens perecíveis. Até que um dia acordamos para um acontecimento inevitável, a morte. Olhamos para a retaguarda e observamos tristes tudo o que acumulamos e não podemos transportar conosco. Apesar de ricos enquanto encarnados, na maioria das vezes, aportamos no plano espiritual na condição de indigentes. Não raro, ainda na experiência corporal, também aprendemos lições inesquecíveis. Isso nos faz lembrar a história de um jornalista postada em uma revista espírita que acreditamos ser muito oportuna para a reflexão sobre este assunto. Dizia ele que sempre se preocupara em acumular bens materiais, pensando no futuro da família. Com esse intuito, fazia horas extras e vendia férias. Os bons resultados aconteciam gradativamente, pois sempre que declarava o imposto de renda, sentia-se satisfeito com o fato de ter adquirido um apartamento a mais ou um carro a mais. Afinal, era o pé de meia para a família. Assim pensava. Dessa forma, viveu por um tempo, envolvido no trabalho e não muito presente na família, embora com a boa intenção de lhe dar conforto. Um dia, ele acordou para a triste realidade. Ao fazer a declaração de imposto de renda na folha correspondente aos dependentes, faltavam dois. Sua filha, que antes de completar 15 anos, saíra de casa e da qual, desde então, não tivera mais notícias. E seu filho, que se envolvera com drogas e morrera antes de completar 18 anos. No entanto, na declaração de bens, permanecia registrado tudo o que ele havia conseguido e que agora nenhum valor representava diante da imensa perda que sofrera. Em verdade, não há mal algum em acumularmos bens pensando no futuro ou no nosso conforto, contanto que não exageremos nesse propósito, esquecendo-nos de outros valores mais importantes. Uma das grandes lições que não devemos esquecer é que enquanto existirem o apego e o desejo exagerado de posse, sofreremos frustrações e desapontamento. A falta de planejamento e disciplina com relação à posse e ao uso dos bens materiais, algumas vezes faz o possuidor sentir-se como um sedento em alto mar, que dispõe de muita água, mas não consegue matar a sede. É oportuno lembrar a lição valiosa que o Mestre Jesus transmitiu à samaritana no poço de Jacó. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É uma grande ilusão instituir como objetivo principal a conquista do que não se pode reter, pois a vida no corpo físico é apenas um estágio, após o qual retornaremos à pátria de origem. Apegar-se aos bens materiais e alimentar a ganância de acumulá-los é investir os bens valiosos do presente para resgatar um futuro de angústia e arrependimento. No Evangelho, encontramos uma parábola de Jesus que ilustra muito bem este assunto. O campo de um homem rico produzirá com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores.
e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Afirmou sabiamente o benfeitor Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Retire-se cada um dos excessos. Na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinitivamente sem contas. Contudo, como aprendiz do Evangelho, deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Do que foi exposto, finalizado por ensinamentos tão lúcidos como esses, de Jesus e de Emmanuel, concluímos a respeito dos efeitos nocivos do apego aos bens transitórios e de seu acúmulo desnecessário. O retorno ao plano espiritual através do fenômeno da morte será sempre a oportunidade de ajuizarmos a respeito do bom ou mau emprego dos talentos que a vida nos ofereceu, gerando o céu ou o inferno dentro de nós, conforme a paz de consciência ou as tramas do remorso. Então, essa mensagem por si só já é um grande ensinamento, que nos lembra da nossa responsabilidade com tudo aquilo que a gente constrói nesse mundo. É importante que a gente se atente às necessidades do nosso corpo, da nossa família. É importante que a gente valorize as coisas do mundo. É importante que a gente tenha objetivos no mundo. Afinal de contas, a gente vive no mundo. E quem não quer viver com conforto, quem não quer viver com segurança? Então, trabalhar para conquistar as suas coisas é genuíno. E jamais Deus vai ser contra as conquistas que a gente tem, né? Que a gente busca. Até porque o próprio dinheiro é uma criação do homem, mas que foi permitida por Deus. Caso contrário, não existiria. Mas é importante que a gente não dê valor às coisas da terra, maior valor do que as coisas de Deus. E muitas vezes a gente se perde nessa balança. Muitas vezes a gente se ocupa tanto das coisas que a gente quer, que a gente precisa, que a gente acha que precisa, que a gente sabe que não precisa, mas a gente quer. Porque muitas vezes a gente permite que o nosso orgulho, que a nossa vaidade, que o nosso ego fale muito mais do que a nossa sensatez, a nossa coerência, do que o nosso conhecimento. Porque hoje não tem mais como a gente dizer, eu não sabia, eu agi assim porque eu não sabia. A gente sabe. A gente age assim porque a gente se permite. A gente se permite vivenciar os gozos da terra, mesmo sabendo que um dia a gente vai morrer e vai deixar tudo aqui. Então, é importante que a gente faça essa reflexão diária para que a gente não se permita o tempo todo se deixar levar por essas distrações que a gente tem aqui na terra. Porque, meus filhos, a verdade é uma só. Com muito ou com pouco, a nossa vida vai passar. Com muito ou com pouco, um dia seremos chamados à nossa verdadeira vida. E tudo que a gente tem feito aqui, para quem será? Qual será o legado que a gente vai deixar quando a gente sair daqui? Você está se preocupando como as pessoas vão lembrar de você? O que você deixou quando você passou por aqui? Quais foram as suas construções que realmente ficam registradas? Conquistas, dinheiro, coisas materiais passam, né? Mas os valores, as sensações, os sentimentos, o afeto, o carinho, tudo que você faz no coração de alguém, isso que se eterniza. E de nós mesmos. Porque tudo que a gente conquista materialmente, uma hora vai embora. Os nossos valores é que são eternos. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, que a gente se preocupe com aquilo que a gente está construindo dentro de cada um. Foi por isso que ele deu a vida dele, para nos dizer que só o amor é que vai fazer com que a nossa vida aqui na Terra vale a pena. E uma coisa também que é muito importante a gente lembrar, existem prioridades que se sobrepõem a outras prioridades. E a nossa maior prioridade aqui na Terra, sob a minha visão, é a responsabilidade que a gente assume perante os outros, principalmente a uma família que a gente criou. Então aqui no texto ele salienta muito bem a responsabilidade, né, através daquela história que ele conta do jornalista,
do pai de família para com a instrução e o direcionamento também dos seus filhos, né? Porque ele cita, o próprio jornalista cita na história dele que ele muito preocupado com as atividades laborais, muito preocupado com o dinheiro, muito preocupado com a vida que ele poderia oferecer aos filhos, ele esqueceu do mais importante, que era criá-los, que era estar presente, disponível, instruir, orientar, direcionar. Então ele juntou muitos tesouros, mas ele não tinha nem mais os filhos para poder usufruir ali daquilo que ele tinha conquistado. Então, isso também é uma responsabilidade que no futuro a gente vai precisar arcar, tanto às vezes em vida quanto fora dela, sem falar na nossa consciência, né, que fica ali martirizando a gente, que dos maiores sicários que a gente tem, dos maiores cobradores que a gente tem, é sem dúvida nenhuma a nossa própria consciência. Então, que a gente tenha essa análise também, né, das responsabilidades que a gente assume, das responsabilidades que a gente deixa escanteado por coisas que são passageiras, por coisas que a gente está conquistando agora, é muito importante que a gente conquiste, mas que elas vão passar. As nossas bem-aventuranças contam muito também, principalmente. E diante de Deus, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa conduta, ela conta muito mais do que aquilo que a gente conquista aqui na Terra, né? Espero que vocês reflitam, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Já curte aqui se vocês gostaram, deixe um comentário para eu saber que vocês se identificam com essa reflexão e me conta aqui o que vocês acharam. Grande beijo e fica com Deus.